Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor de Física Robson Santos e daremos continuidade em nosso capítulo 17, em que os assuntos tratados serão calorimetria e processos de propagação de calor. Numa aula anterior, eu tratei especificamente sobre propagação de calor. Se você ainda não assistiu, assista o vídeo da aula anterior para que você possa prosseguir no conhecimento a respeito deste assunto. Vamos lá? Primeiro vamos relembrar a definição que foi dada sobre calor na aula passada. Calor nada mais é que a energia que flui dos corpos quentes para os corpos frios, ou dos corpos com temperaturas maiores para os corpos com temperaturas menores. Ou seja, o calor é uma energia que flui entre corpos que têm temperaturas distintas, sempre do corpo de maior temperatura para aquele de menor temperatura. E o calor ele gera dois efeitos. O primeiro deles é o mais conhecido, que é a variação de temperatura. E o segundo é a chamada mudança de estado físico. Conhecemos basicamente três estados físicos da matéria: o estado sólido, líquido, gasoso, e a partir do momento que um corpo recebe ou dele é retirado energia térmica, ele muda o seu estado físico. Dependendo do tipo de fenômeno gerado, ou seja, dependendo do que este calor vai gerar no corpo, nós podemos chamar ele de calor sensível, que nada mais é aquele tipo de calor que gera variação na temperatura, ou seja, gera variação na energia interna do corpo. Toda vez que um corpo está recebendo ou dele está sendo retirado calor, e com isso a variação da sua temperatura, a este calor damos o nome de calor sensível. E é lógico, esse calor sensível, ele tem alguns fatores que o influenciam. O primeiro deles é a massa do corpo. Olhe para essa circunstância que está aí no lado direito da tela. Eu tenho água distribuída em dois recipientes, um copo e uma jarra. É perceptível que a jarra ela contém uma massa de água, ou seja, uma quantidade de água maior do que no caso do copo. Vamos considerar que as temperaturas iniciais sejam as mesmas, que a temperatura do ambiente externo seja a mesma, tá? 5 graus Celsius na água e 25 graus Celsius no ambiente. Em qual dessas circunstâncias precisar de maior quantidade de calor para que haja variação de temperatura, de forma que a temperatura final seja do ambiente? Você já deve ter observado, ou pelo menos chegado à conclusão, que no caso da jarra, no jarro de água, como a massa de água é muito maior, eu vou precisar de muito mais calor para que ela saia da temperatura de 5 graus Celsius e chegue à temperatura final de 25 graus Celsius. Ou seja, a massa ela é um dos fatores que influenciam na quantidade de calor fornecido ou retirado de um corpo. O segundo fator é a natureza do material. Você já deve ter percebido que materiais distintos variam a sua temperatura de forma distinta. Só que ao invés de falarmos sobre a natureza do material, vamos falar de uma grandeza física chamada de calor específico. Materiais diferentes variam sua temperatura de forma diferente. Por quê? Porque eles possuem calor específico, valores de calor específico diferentes. E aí temos o que nós chamamos de bons e maus condutores. Os bons condutores são aqueles que a sua temperatura varia facilmente, rapidamente, enquanto os maus condutores ou isolantes são aqueles que precisam de muita energia térmica para ser retirada ou dele colocada, para que assim você tenha aumento ou diminuição de temperatura. Nessa tabela, você tem os diversos valores de calor específico a depender do material. O primeiro destes materiais, né, é a água. A água ela possui um calor específico relativamente alto. Você precisa de 1 caloria para variar em 1 grau Celsius 1 grama de água. Diferentemente do alumínio, que é praticamente 5 vezes menor o seu valor de calor específico. Ou seja, ele precisa de 5 vezes menos calor, menos energia térmica, para que 1 grama do seu material varie em 1 grau Celsius. No exemplo anterior, eu mostrei para vocês a diferença entre a madeira e o alumínio. Veja que a madeira ela possui um calor específico maior do que o calor específico do alumínio. Então, onde eu tenho maior calor específico, eu preciso de
mais energia térmica, maior calor para que haja a mesma variação de temperatura. Um outro fator que influencia o calor sensífico é o que você deseja variar de temperatura, seja para aumentar ou para diminuí-la. Se você quer maior variação de temperatura, logicamente você vai precisar fornecer ou retirar mais energia térmica, maior calor. E aí, com isso, podemos montar uma equação. Vemos que a quantidade de calor de um corpo, o calor sensível, ele depende, bem dizer, de três outras grandezas: a massa do corpo, seu calor específico e o quanto que se deseja variar sua temperatura. Precisaremos de uma quantidade de calor maior se eu quiser variar a temperatura de maior massa de um corpo. Então, calor específico e massa são grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior o calor específico, maior será a necessidade de calor. Então, calor específico e quantidade de calor são diretamente proporcionais. E, por fim, quanto maior a variação de temperatura desejada, maior deverá ser a quantidade de calor fornecido ou retirado. Portanto, todas essas grandezas físicas estão no numerador da equação. Então, a quantidade de calor sensível é igual ao produto da massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. No primeiro exercício, temos um diagrama que relaciona a temperatura e o tempo, de forma que isso se refere ao que acontece quando uma barra de metal de 100 gramas de massa recebe calor de uma fonte de potência constante, à razão de 200 calorias por minuto. Com base nessas informações, determine, letra A, a quantidade de calor sensível recebida pela barra nos 5 minutos iniciais e a quantidade e o calor específico do metal. Primeiramente, vamos organizar os dados que a questão nos dá. A questão nos diz que a barra ela possui 100 gramas de massa, a potência da fonte, que nada mais é que a energia pelo tempo, de 200 calorias por minuto, o tempo decorrido é de 5 minutos. Então, vamos montar uma regra de 3. Se a fonte ela fornece 200 calorias para cada minuto, e eu quero saber quanto de calor será fornecido em 5 minutos, eu vou fazer aquela multiplicação cruzada, e aí o que eu vou ter? Que a quantidade de calor é igual a 200 vezes 5, que dá 1.000. Ou seja, a quantidade de calor fornecido pela fonte térmica em 5 minutos é de 1.000 calorias. E para responder a letra B, novamente eu vou organizar os dados. A massa da barra é de 100 gramas, a potência da fonte térmica é de 200 calorias por minuto, o tempo decorrido 5 minutos. Vimos na situação anterior que a quantidade de energia fornecida pela fonte é de 1.000 calorias em 5 minutos. A variação de temperatura que a barra atingiu ao ser submetida pela fonte térmica foi de 5 minutos. E aí vamos procurar saber agora qual é a variação de temperatura dessa barra durante 5 minutos. Para isso, basta olhar no gráfico. Nós vimos que, nesse intervalo de tempo de 5 minutos, a temperatura inicial era de 10 graus Celsius e passou a temperatura de 50 graus Celsius. Então, a variação de temperatura foi de 40 graus Celsius. Lançando mão daquela equação que eu mostrei para vocês anteriormente, em que a quantidade de calor fornecido é igual à massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, eu vou substituir agora as variáveis pelos valores. 1.000 é a quantidade de calor, 1.000 calorias, 100 gramas é a massa da barra e 40 graus Celsius é a variação de temperatura. Eu vou eliminar os zeros da equação. E aí, o que eu vou ter? Eu vou ter que o calor específico é igual a 1/4. 1/4 corresponde a 0,25, ou seja, o calor específico desta barra é 0,5 calorias por grama vezes graus Celsius. É muito importante que você se atente às unidades de medida, para que você possa representá-las ao final da equação. Bom, nós vimos também que um outro efeito do calor que é fornecido ou retirado de um corpo é a mudança do estado físico. Pois bem, há situações que mesmo que você forneça ou retire a energia térmica de um corpo, a sua temperatura não irá variar. E a isso nós chamamos de calor latente, que é o calor que é fornecido ou retirado de um corpo sem que haja mudança do estado físico. Veja, latente, qual é o significado da palavra latente? É aquilo que não se manifesta, aquilo que é reprimido. Então você fornece ou retira calor de um corpo e não há manifestação de nada. Os efeitos são reprimidos durante um certo intervalo de tempo, visto que não há variação de temperatura. É o caso, por exemplo, quando nós colocamos água
na panela e levamos ao fogo. Chega um momento que essa água atinge o ponto de ebulição, ela começa a borbulhar, a ferver, e não importa o quanto você forneça de energia térmica, essa água ela não vai variar sua temperatura até que ela se torne inteiramente vapor, ou seja, venha a ser completado o processo de ebulição. A isso nós chamamos de calor latente, que é aquele que gera mudança de estado físico, porém não gera variação da temperatura. Veja esse quadro que está aí na tela de vocês. Ele relaciona a temperatura de um corpo à quantidade de calor que é fornecido. Imaginemos uma substância essa que não é qualquer, é uma substância pura. O que significa ser substância pura? Significa que ela tem propriedades físicas específicas, como densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição. Ou seja, ela é composta por um único tipo de molécula. A água pura é um caso de substância pura. Você tem ali simplesmente a molécula H2O. Se você pegar, por exemplo, uma determinada quantidade de água destilada, que é a água pura, você vai ver que ali você tem um material cuja densidade é de 1 grama por centímetro cúbico, levando em consideração que esteja na temperatura ambiente, tá? O seu ponto de fusão é de 0 graus Celsius e o seu ponto de ebulição é 100 graus Celsius. Quando você pega o álcool isopropílico, que é aquele álcool 99,99%, ou seja, você bem dizer só tem álcool ali, é diferente do álcool hidratado, que muitas vezes nós compramos para usar na churrasqueira, para limpeza, enfim. O álcool isopropílico ele tem uma densidade diferente da água. A sua densidade na temperatura ambiente é de 0,78 gramas por centímetro cúbico, seu ponto de fusão é de menos 89 graus Celsius e seu ponto de ebulição é de 82,5 graus Celsius. Tanto a água quanto o álcool são substâncias puras. Portanto, se eles forem submetidos separadamente, lógico, a um aquecimento, poderemos montar um gráfico semelhante a esse que está ao lado esquerdo da tela, em que eles vão começar no estado sólido, você fornece calor, a sua temperatura aumenta até a temperatura de fusão, enquanto a água ou o álcool estão fundindo, a sua temperatura não varia, até que ele chegue inteiramente à condição de estado líquido. E aí, novamente, a temperatura volta a variar, até que ela chega à temperatura de ebulição, e aí você tem o processo de vaporização da água ou do álcool, situação essa que a sua temperatura também não varia. E aí só volta a variar, logicamente mantendo o processo de fornecimento de calor, quando um desses corpos, a água ou álcool, atinge o estado de vapor. Isso não acontece nas chamadas misturas. Então, vamos imaginar que nós venhamos a misturar a água com o álcool. Então, tenho duas substâncias, cada uma destas com sua molécula, seu tipo, sua estrutura molecular, cada uma destas com suas propriedades específicas, como densidade, ponto de ebulição e ponto de fusão. E aí eu tenho dois tipos de gráficos que as misturas podem estar submetidas. Veja que nessas duas circunstâncias nós temos ou a ebulição ou o processo de fusão em que a temperatura é variada. Quando eu tenho substâncias, ou melhor, misturas, cuja temperatura varia durante a fusão, eu tenho uma mistura eutética. Quando eu tenho misturas cuja temperatura varia durante a ebulição, eu tenho uma mistura azeotrópica. Não precisa guardar essas nomenclaturas, porque dificilmente elas são cobradas em prova, tá? Mas a título de conhecimento. Enfim, da mesma forma que vimos os fatores que influenciam o calor sensível, vamos ver os fatores que influenciam o calor latente. Na tela apresento para vocês uma tigela com cubos de gelo, gelos estes que já foram formados a partir da água, e ao lado direito eu tenho uma série de tigelas com cubos de gelo que também foram anteriormente água. E aí eu pergunto, onde foi retirado mais calor para que nós possamos chegar a essa condição final, ou seja, essa quantidade de cubos de gelo? Logicamente, do lado direito, como eu tenho maior quantidade de água, maior massa de água, para sair da condição de líquido e chegar ao estado sólido, você precisa tirar muito mais calor. Um outro fator que influencia é o estado físico. Veja,
Se eu quiser transformar 1 grama de gelo em água, eu preciso fornecer 80 calorias. Somente aí eu vou transformar inteiramente o gelo em água. E o processo inverso também é válido. Se eu tenho 1 grama de água para transformar em gelo, eu preciso tirar 80 calorias. E aí, no caso, se eu tenho calor latente de solidificação e não de fusão, que é o processo inverso da fusão, eu vou ter menos 80 calorias por grama. Já o estado físico de líquido para passar para o estado físico de vapor, a quantidade de calor fornecida para a água tem que ser maior. Se eu quiser vaporizar 1 grama de água, eu preciso de 540 calorias. E o processo inverso também é válido, porém com sinal distinto. Ou seja, se eu tenho 1 grama de vapor de água e eu quero transformar esse 1 grama de vapor de água em líquido, eu preciso retirar 540 graus Celsius. É lógico, pessoal, que tanto na situação de fusão como na situação de ebulição, eu estou considerando a mudança de estado físico já com a substância na temperatura para se mudar o estado físico. Então, se eu estou falando de calor latente de fusão, eu estou considerando, por exemplo, o gelo já a 0 graus Celsius. E eu quero não variar a sua temperatura, eu quero simplesmente transformar esse gelo em água. Então, eu vou precisar fornecer 80 calorias para cada grama. E no caso da água, já vamos considerar ela já a 100 graus Celsius, levando em consideração também que estamos numa pressão atmosférica de 1 atm. Você precisará fornecer 540 calorias para mudar o estado físico de 1 grama de água, considerando que essa água já esteja a 100 graus Celsius. Então, vamos lá. Fazendo como na situação anterior, nós vimos que a quantidade de calor latente ela está relacionada à massa e também ao calor latente. Então, a quantidade de calor fornecida para um corpo mudar de estado físico vai depender da sua massa, quanto maior a massa, maior a quantidade de calor, e também do calor latente. Se, por exemplo, eu quero mudar o estado físico do gelo, que já está a 0 graus Celsius, eu quero transformar em líquido, eu vou precisar para cada grama 80 graus Celsius. Se eu quero mudar de estado físico a água que já está a 100 graus Celsius, eu preciso fornecer 540 calorias por grama. Então, no caso do calor latente, ou seja, aquele que gera mudança de estado físico, a quantidade de energia, ou seja, a quantidade de calor, é igual à massa desse corpo que está mudando de estado físico vezes o calor latente. Bom, qual é a grande diferença entre os estados físicos da matéria? É o estado de agregação molecular. E de acordo com esse estado, você vai ter ou formato ou volume definido, ou as duas coisas definidas, ou ainda nenhuma dessas duas circunstâncias definidas. No caso do sólido, imagine uma pedra de gelo, ela tem um formato definido, um volume bem definido. A partir do momento que esse gelo passa para o estado líquido, ele passa a ter um formato que não é mais definido. Mas se ela for posta num copo, ela vai assumir um volume definido. Por exemplo, vamos imaginar um copo cuja capacidade seja de 300 ml e você tem ali 100 ml de água. Esse 100 ml de água vai ocupar somente o espaço devido a 100 ml. Ele não vai ocupar o espaço inteiro do copo. Diferentemente do que acontece no estado gasoso, em que você tem o formato nada definido e o volume também nada definido. Ou seja, se você vaporizou 100 ml de água, e for colocar esse vapor de água dentro de um copo de 300, 500 ml, esse vapor de água vai ocupar todo o espaço. Bom, é muito comum nós ouvirmos falar que a água ferve a 100 graus Celsius e ela congela a 0 graus Celsius. Pois bem, isto só acontece quando a água está numa determinada pressão atmosférica, que é aquela tida a nível do mar, que é de 1 atmosfera. No entanto, isso não é verdade em quaisquer circunstâncias. Veja uma situação como está apresentada na tela para vocês. Você tem uma pessoa que aqueceu a água no alto de um monte, numa grande elevação, e lá a água atingiu o ponto de ebulição no valor abaixo do que se tem numa altimetria menor.
Bom, e por que isso acontece? De acordo com o aumento da altimetria, você reduz a pressão atmosférica. E conforme a pressão atmosférica diminui, a pressão sobre o corpo que está mudando de estado físico também diminui. E com isso você consegue fazer com que aquelas moléculas ela ocupem um espaço maior com mais facilidade. Com a mudança do estado físico líquido para o estado de vapor, você tem maior desagregação do estado molecular, fazendo com que elas ocupem agora um volume já não mais definido. Pois bem, se nós estamos numa circunstância cuja pressão sobre este corpo é menor, consequentemente, essas moléculas elas vão ocupar um espaço maior com muito mais facilidade. E aí você vai passar do estado líquido para o estado gasoso numa temperatura menor. Ou seja, quanto menor a pressão a que um corpo está submetido, menores serão as suas temperaturas de fusão e de ebulição. No caso do Monte Everest, por exemplo, cuja altitude é de 8.849 metros acima do mar, a sua pressão atmosférica é de 0,32 atm, ou seja, 32% da pressão atmosférica a nível do mar. E lá a água ela ferve a 71 graus Celsius, ou seja, um valor bem abaixo do que nós temos a nível do mar, que é de 100 graus Celsius. Nessa circunstância, agora eu apresento para vocês um gráfico que relaciona a pressão a que os corpos estão submetidos, no caso aí é a água, tá? A pressão a que a água está submetida em relação à sua temperatura. Veja que o estado líquido, o estado de vapor, ele vai depender não somente da temperatura que a água está submetida, mas também a pressão. Por exemplo, se nós considerarmos 100 graus Celsius, a água ela entra em estado de ebulição se ela tiver numa pressão atmosférica maior do que 1. No entanto, se a água ela estiver submetida a uma pressão atmosférica menor do que 1, ela vai atingir o ponto de fervor, ela vai atingir o ponto de ebulição numa temperatura inferior à temperatura de 100 graus Celsius. No tocante ao gelo, é costumeiro dizermos que a água ela tem o seu ponto de fusão a 0 graus Celsius, mas isso só é verdade se a água estiver submetida a uma pressão atmosférica de até 1 atm. E aí, pessoal, olha só que interessante. Temos aqui no meio essa bolinha aqui amarela, chamada de ponto triplo. Que ponto triplo é esse? Ele está aqui, ó, uma temperatura de 0,01 graus Celsius e uma pressão de 0,06. Aqui nós temos uma circunstância em que irá ter um misto de gelo, água e vapor. Você tem um encontro dos três estados físicos da água numa mesma circunstância. E temos aqui também o chamado ponto crítico. O que é o ponto crítico? É o ponto limiar entre o estado líquido e o estado gasoso, que no caso de uma pressão de 218 atm, você terá a temperatura em 374 graus, ou seja, você vai ter que aumentar a temperatura da água para além de 374 graus. Logicamente, estamos considerando uma pressão absurda de 218 atm, para somente assim você sair do estado líquido e para o estado gasoso. E o que mais esse gráfico apresenta para a gente? Você já deve ter visto na sua casa inúmeras vezes as chamadas panelas de pressão. Qual é a função da panela de pressão? É fazer com que a água, quando ela atinge a temperatura de 0 graus Celsius, ela não entre em estado de ebulição. E por que isso é importante? Quanto maior a temperatura da água, mais rápido você terá o cozimento de alimentos, no caso do feijão principalmente. Só que é o seguinte, como é que eu faço para a água não entrar em estado de ebulição a 100 graus Celsius? Eu tenho que fazer com que a pressão no interior da panela seja maior. Então, olha, acompanhe comigo aqui no gráfico. Eu posso fazer com que a água ela chegue a 150 graus Celsius e ainda assim ela não entre em estado de vapor. E como eu faço isso? Basta eu manter uma temperatura
Basta eu manter no interior da panela uma pressão elevada, uma pressão que esteja acima de 1 atmosfera. Então, é por isso que as panelas de pressão, e o próprio nome diz, elas fazem com que a pressão interna seja tão elevada a ponto que a água, mesmo em 100 graus Celsius, ela não atinja o seu ponto de ebulição. Você já deve ter visto alguma vez uma situação inusitada como esta, né? Você colocou uma garrafa com uma determinada bebida, seja ela cerveja, refrigerante, dentro da geladeira, e aí, quando você foi constatar depois, a bebida, né, a garrafa, ela estava quebrada e aí você perdeu todo o seu refrigerante ou a sua cerveja. Por que será que isso acontece? Vamos ver. A água, ela tem um comportamento diferente dos inúmeros materiais que existem na natureza. O que costumeiramente nós temos? Conforme os corpos eles vão reduzindo a sua temperatura, o estado de agregação molecular vai diminuindo, de forma que as moléculas vão ficando cada vez mais próximas entre si, por causa da força de interação molecular. Só que a água, ela tem um comportamento distinto. Olha só no gráfico. Inicialmente, conforme você vai diminuindo a temperatura da água, a sua densidade vai diminuindo como de quaisquer corpos. Ou seja, as moléculas vão ficando cada vez mais juntas e o volume vai diminuindo. Só que a água, quando chega a 4 graus Celsius, ela adota um comportamento diferenciado. Ao invés dela continuar diminuindo de volume, ou seja, aumentando a sua densidade, o volume volta a aumentar. E é por isso que quando você coloca uma bebida, que quase sempre ela é composta majoritariamente por água, aquela bebida ela vai começar a se expandir, enquanto a garrafa que contém o líquido diminuindo de volume. O recipiente diminui de volume, mas a bebida que está dentro desse recipiente aumenta o seu volume. E é o que acontece em circunstâncias como essa, o recipiente acaba se rompendo. Tá? E aí, quando aquela bebida, que é repleta basicamente por água, ela chega a 0 graus Celsius, passa a ter novamente o mesmo fenômeno que acontece com a maioria dos corpos, ou seja, o volume volta a diminuir. Isso é muito importante para a natureza, principalmente. É por conta disso que o gelo ele tem uma densidade menor que a água, e o gelo flui na água. É por isso que você tem as chamadas calotas polares. É por isso que você tem as crostas de gelo por cima dos lagos e oceanos, nos polos ártico e antártico, por exemplo. Enfim, vamos lá para o segundo exercício. Qual o valor da energia térmica fornecida a 1 kg de gelo até tornar-se vapor de água? Considere a temperatura inicial do gelo igual a menos 10 graus Celsius, que o gelo é formado por água pura, que os fenômenos ocorram sob a pressão atmosférica de 1 atm, ou seja, 1 atmosfera. Que o ponto de fusão da água do gelo seja de 0 graus Celsius e o seu ponto de ebulição de 0 graus Celsius. O calor específico da água, 1 caloria por grama vezes graus Celsius. Bom, vamos lá. Para que eu transforme gelo em vapor, uma série de processos devem ser adotados. Eu tenho o gelo, e aí eu vou passar por um processo de fusão desse gelo, em que eu vou ter ali, durante um tempo, a convivência do gelo com a água, né? Então, primeiramente, eu tenho o chamado calor sensível, e que eu vou pegar esse gelo que está a uma temperatura de menos graus Celsius e vou levá-lo a uma temperatura de 0 graus Celsius, a partir do aquecimento. Depois disso, eu vou ter um processo de fusão do gelo, em que ele irá se transformar em água. Então, haverá uma convivência do sólido com o líquido. Nesse processo, você não haverá variação de temperatura, só mudança de estado físico. Posteriormente, numa terceira fase, a energia térmica fornecida ela passa a ser chamada de calor sensível, visto que eu só tenho líquido e eu vou aumentar a temperatura desse líquido. E aí, quando chegar a 100 graus Celsius, haverá nova mudança de estado físico, haverá a ebulição, em que o líquido parcialmente se transforma em gás. Aí eu terei novamente calor latente.
E na quinta e última fase, na verdade é o resultado final, né, porque o propósito é simplesmente transformar tudo em vapor, o resultado final é o estado gasoso. Então vamos lá, fase por fase. Fase 1, calor sensível, cujo objetivo é variar a temperatura do gelo de menos 10 graus Celsius para 0 graus Celsius. A massa de gelo é de 1.000 gramas, né, que é 1 quilo, e o calor específico da água pura, 1 caloria por grama grau Celsius. Eu vou utilizar a equação do calor sensível, em que o calor é igual ao produto da massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Substituo pelos valores ali em cima descritos, e eu tenho que, na fase 1, a quantidade de calor absorvida pelo gelo para que a sua temperatura saia de menos 10 graus Celsius para 0 graus Celsius é de 10.000 calorias. Numa segunda fase, eu terei o calor latente, cujo objetivo é fundir o gelo. Os valores, o valor de massa é o mesmo, né? Eu estou transformando a mesma quantidade de água, só que agora ele transformar gelo em água, 1.000 gramas, e o calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama. A equação do calor latente é que a quantidade de energia é igual a massa vezes o calor latente. Faço a substituição dos valores e eu tenho que a quantidade de calor para transformar gelo em água é de 80.000 calorias. Numa terceira fase, eu vou variar a temperatura da água, de 0 até 100 graus Celsius. E aí, os mesmos dados da fase 1, né? Eu tenho 1.000 gramas e eu tenho 1 caloria por grama graus Celsius de calor específico da água. Eu terei que a quantidade de energia é igual ao produto da massa, calor específico vezes a temperatura, variação de temperatura. Eu substituo os valores. Eu tenho, por fim, que a quantidade de calor para elevar a temperatura da água de 0 graus Celsius até 100 graus Celsius é de 100.000 calorias. E agora eu teria o calor latente, cujo objetivo é ebulir, ou seja, transformar a água para o estado de vapor. Agora eu teria que o calor latente de ebulição da água, diferente do calor latente de fusão, será de 540 calorias por grama. Então, a quantidade de energia é igual a massa vezes o calor latente de ebulição. Substituo os valores. Por fim, eu tenho que a quantidade de calor é de 540.000 calorias. O calor total será o somatório do quanto de energia que foi absorvida em cada fase, que dá 730.000 calorias. Agora, voltando a uma equação que nós já conhecemos, que é a equação do calor específico. O calor específico é uma relação entre a quantidade de calor que você fornece ou retira de um corpo e a variação de temperatura. Veja que o calor específico ele não tem nada a ver com a quantidade de calor, com a variação de temperatura que você espera. Ele tem a ver exclusivamente com a natureza do material. Lembre numa tabela que nós vimos anteriormente que o metal ele tem calor específico inferior, por exemplo, ao da madeira, ou seja, para variar a temperatura do metal em 10 graus Celsius, você precisa de muito menos calor do que na madeira. Agora, nessa tabela que eu falei para vocês, você tem substâncias específicas. Você vai ter o alumínio, você vai ter o ferro, você vai ter a água. E quando você faz misturas de metais ou misturas de componentes a formar um outro componente, como por exemplo o aço carbono, que é a mistura de ferro com carbono. E no caso do aço carbono, você tem uma variação da quantidade de carbono que você coloca de 0,08% a 2,11%. Mas você também tem um aço inox, que você não tem somente ferro e carbono, você também tem o cromo e você tem o níquel. Então, aço carbono é diferente de aço inox e você tem uma enormidade, ou melhor, você tem uma quantidade considerável de substâncias que estão sendo misturadas ao ferro, cada uma delas com seu calor específico. E aí você tem diversos tipos de aço. Você tem o aço que é formado por ferro, carbono e cromo, mas você pode adicionar o níquel, você pode adicionar o vanádio, você pode adicionar o enxofre, você pode adicionar o manganês, e você pode fazer essa miscelânea de substâncias para formar o aço.
tudo junto e misturado. Como representar o calor específico desse aço, que ele é formado pela composição de todos esses materiais? E como prever a quantidade de calor fornecido para que você tenha uma determinada variação de temperatura? Você não consegue estabelecer um valor de calor específico, porque o calor específico ele é próprio de cada uma das substâncias. Ele é próprio do ferro, ele é próprio do carbono, ele é próprio do cromo, ele é próprio do níquel, ele é próprio do vanádio. Você não consegue estabelecer o calor específico do aço, por exemplo, que é a mistura de todos esses materiais. Então, como estabelecer uma previsão do quanto de calor que você vai fornecer para você ter uma determinada variação de temperatura? É aí que você tem a chamada capacidade térmica. A capacidade térmica é simplesmente uma relação da quantidade de calor pela temperatura. Você não tem, por exemplo, ali a grandeza física massa envolvida. A capacidade térmica é simplesmente a divisão do Q pelo ΔT, diferentemente do que está abaixo, que é o calor específico, que eu represento pela letra C maiúscula. Mas eu consigo, a partir do calor específico, por exemplo, da água, chegar à sua capacidade térmica? Sim, eu consigo. Veja, perceba que se eu pegar a capacidade térmica e dividir pela massa, eu vou chegar ao calor específico. Então, a capacidade térmica nada mais é que a massa vezes o calor específico. É muito interessante utilizarmos capacidade térmica, porque muitas vezes você tem corpos que são feitos da mesma substância. Por exemplo, imagine três pedaços de barra, três barras de alumínio, cada uma delas tendo a mesma espessura, tendo a mesma largura, porém comprimentos diferentes, mas são feitas do mesmo material. Veja, o calor específico de todas essas barras é o mesmo. Porém, elas são feitas do mesmo material, mas para você variar a temperatura delas, por exemplo, em 10 graus Celsius, a quantidade de calor vai ser diferente. Eu vou precisar de mais calor na barra maior que na barra menor para variá-la em 10 graus Celsius. Então, se eu preciso de mais calor para ter a mesma variação de temperatura, eu vou ter capacidades térmicas diferentes. Então, a capacidade térmica da barra maior, ela vai ser maior que a capacidade térmica da barra menor, porque na barra maior tenho maior massa de alumínio. E se eu tenho maior massa de alumínio, eu vou ter mais calor para obter a mesma variação de temperatura. Mas vamos imaginar a seguinte situação: vamos imaginar algo que eu não sabia que existia, mas vamos imaginar que você queira produzir o chamado café gelado, que é o café com gelo. O que que você vai ter? Você vai ter uma situação em que haverá um equilíbrio térmico. Por quê? Você vai ter o café fornecendo calor para o gelo e o gelo recebendo calor do café. Então haverá um momento que o café ele vai atingir a mesma temperatura da água, e a isso nós chamamos de equilíbrio térmico. Então vamos imaginar a situação em que a temperatura do café seja maior que a temperatura do gelo. Então, para o caso do café, o calor dele é o chamado calor fornecido. Ele fornece calor. Então, a quantidade de calor que o café fornece para o gelo é menor do que zero. E a sua variação de temperatura também é menor que zero, visto que a temperatura final é menor que a temperatura inicial. Já o gelo, ele terá calor recebido, ou seja, ele vai receber calor do café. Portanto, o sinal que nós utilizamos para o calor que o gelo recebe é maior do que é positivo, ou seja, o valor é maior que zero. E a sua variação de temperatura também é positiva, ou seja, maior que zero. No entanto, considerando-se que o sistema é termicamente isolado e baseando-se naquela teoria que energia não se cria nem se destrói, simplesmente se transforma, você está transformando a energia térmica do café para a energia térmica do gelo. Ao colocarmos em módulo a quantidade de energia fornecida pelo café, porque ela é negativa, ela tem que ser igual à quantidade de calor recebida pelo gelo. No terceiro exercício, temos uma xícara contendo 100 ml de café, numa temperatura inicial de 60 graus Celsius. Nela, seja adicionado 2 cubos de gelo, cuja massa total seja de 60 gramas, e temperatura inicial de 0 graus Celsius. Qual será a temperatura final da mistura? Considere:
o calor específico da mistura café e água de 1 caloria por grama grau Celsius, levando em consideração que o café é feito majoritariamente de água, que o sistema é termicamente isolado, ou seja, não há fornecimento de calor externo para o café ou para o gelo, nem há calor saindo desses dois materiais para o ambiente externo. Que a densidade da mistura café e água seja de 1 grama por centímetro cúbico, que a densidade do gelo seja de 0,9 grama por centímetro cúbico. Lembre o que eu já falei anteriormente para vocês, que conforme nós vamos reduzindo a temperatura de um corpo, as suas moléculas vão se agregando e com isso o volume diminui. Ao diminuir o volume mantendo a mesma massa, você tem redução da densidade. Lembra que eu disse anteriormente para vocês que a água ela apresenta um comportamento anômalo entre 0 e 4 graus Celsius, de forma que, ao reduzir a temperatura, ao invés das moléculas elas se agregarem, você tem um aumento do volume da água, de forma que, ao aumentar o volume, mantendo a mesma massa, você tem o quê? Uma redução da densidade. Então, a densidade do gelo é inferior à densidade da água. Considere que o calor latente de fusão do gelo seja de 80 calorias por grama, e assim, tendo os dados ali já descritos, temos que o objetivo é que a temperatura final do café seja igual à temperatura final do gelo, ou seja, haja o equilíbrio térmico. A temperatura inicial do café é 60 graus Celsius e a massa de café é 100 gramas. Agora vamos fazer umas transformações aqui importantes para que nós possamos dar continuidade à resolução do exercício. 1 litro de quaisquer líquidos cabe em 1 decímetro cúbico de espaço, né? Ou seja, 1 litro que corresponde a 1000 ml, ele cabe em 1000 centímetros cúbicos, que corresponde a 1 decímetro cúbico, de forma que 100 ml caberá em 100 centímetros cúbicos. Então, nós temos 100 centímetros cúbicos de café, 100 centímetros de líquido café presente na xícara, visto que a xícara tem 100 ml. 1 grão de café, ele corresponde a 1 centímetro cúbico, levando em consideração a densidade da mistura café e água. Logo, em 100 centímetros cúbicos, teremos uma massa de 100 gramas de café. A temperatura inicial do gelo é 0 graus Celsius e a massa do gelo 60 gramas. Então, teremos que no processo 1, o café fornece calor para o gelo. Então, você vai ter uma redução de temperatura do gelo, calor sensível. No processo 2, você tem a fusão do gelo, que é o chamado calor latente, ou seja, como o gelo já está a 0 graus Celsius, esse calor primeiro que o café fornece, ele é calor sensível para o café, mas é calor latente para o gelo, visto que ele irá promover a fusão do gelo. E no terceiro processo, teremos o aquecimento da água oriunda do gelo. O gelo vai derreter e aí você vai ter o aquecimento dessa água oriunda do gelo, calor sensível. Então, temos o primeiro processo, que é o café fornecendo calor para o gelo. Como é um calor sensível, o seu valor é igual ao produto da massa vezes o seu calor específico, vezes a variação de temperatura, que é o quê? A temperatura final do café, que será a temperatura da mistura café com gelo, né, já transformada em água, menos a temperatura do café, inicial do café. Então, temos aí a substituição dos valores, não sabemos ainda a temperatura final do café, de forma que o calor fornecido pelo café vai ser 100 vezes a temperatura final do café, menos 60. No processo 2, temos a fusão do gelo, calor latente, e esse seu valor será encotado pelo produto do gelo vezes o calor latente de fusão do gelo. 60 vezes 80, ou seja, para transformar um gelo em água, precisará de 4.800 calorias. No terceiro processo, você tem o aquecimento da água oriunda da fusão do gelo. Então, calor sensível. O calor sensível da água é a sua massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura da água, cuja temperatura final vai ser a mesma temperatura final do café, onde você vai ter o equilíbrio térmico. Então, a quantidade de calor fornecida à água, ou seja, recebida pela água, vai ser 20 vezes 1 vezes a temperatura final da água, menos 0, que é a temperatura inicial dessa água depois que ela se transformou do gelo.
Portanto, aí eu tenho o calor sensível final da água, 20 vezes T da água, temperatura final, menos ela. Bom, sabemos que a quantidade de calor fornecida pelo café é igual à quantidade de calor recebida pelo gelo para que ele se transforme em água, mais a quantidade de calor recebida pelo gelo para que essa água, esse gelo já transformado em água, aumente a sua temperatura até chegar ao equilíbrio térmico. Então, eu coloco aí as equações, já multiplicando a primeira equação por menos 1, lembrando que o calor fornecido pelo gelo ele é negativo, então eu preciso multiplicar por menos 1, visto que o calor recebido pelo gelo e depois pela água é positivo. Efetuo os cálculos. Aqui eu coloco os valores sem as incógnitas de um lado e os valores com incógnitas do outro. E agora eu faço a substituição. A temperatura final do café é igual à temperatura final da água, que eu vou chamar simplesmente de T. Substituo isso na equação acima e eu chego ao resultado que a temperatura final dessa mistura vai ser 1.200 dividido por 20, e aí a temperatura final da mistura é de 10 graus Celsius. Imagine essas três circunstâncias aqui, em que eu tenho calor de alguma forma sendo fornecido para os corpos. Perceba que nas três situações, apesar de eu ter o calor fornecido, a variação de temperatura da mão, da extremidade dessa barra metálica e da água, ela se dá de formas diferentes. Mas qual é a semelhança nos casos acima? E qual seria a diferença? A diferença é a forma como o calor está sendo transmitido. Numa delas, nós chamamos de irradiação, em que o calor é transmitido à distância, através de ondas eletromagnéticas do tipo infravermelho. A outra, o calor está sendo transferido molécula a molécula até chegar à extremidade da barra. E nessa situação aqui embaixo, o calor está sendo transmitido mediante fluxo da própria água. Esta água que se movimenta semelhante ao que acontece quando nós aquecemos a água lá no nosso fogão. Vamos analisar a primeira condução, que é o processo no qual o calor é transmitido molécula por molécula. O que acontece? Ao fornecer calor para uma extremidade, você vai ter ali a variação da temperatura. Lembre-se que temperatura nada mais é que o grau médio de agitação molecular. Então, se eu forneço calor, essa energia de agitação molecular vai ser variada. Por isso que eu tenho aqui uma variação de temperatura nessa extremidade esquerda da barra. E aí, este calor ele é transmitido molécula por molécula, porque quanto mais moléculas se agitam à esquerda, maior vai ser a agitação daquelas que estão à direita, e essa variação dessa agitação térmica é transmitida até a extremidade direita da barra. Então, por isso que nós chamamos de processo de condução do calor. O calor é transmitido através de um processo chamado de condução, em que ele vai de molécula a molécula até a outra extremidade. A irradiação, como dito anteriormente, é aquele processo de transmissão de calor à distância. Então, eu tenho ondas eletromagnéticas sendo transmitidas para um corpo. No caso do Sol, o Sol ele transmite basicamente três tipos de ondas eletromagnéticas. A primeira delas é a ultravioleta, da qual nós não vemos e que gera efeitos nocivos, por exemplo, na nossa pele. Um vidro comum ele é capaz de permitir a radiação ultravioleta passar por ele tranquilamente, tendo logicamente uma parte da sua energia refletida. Um outro tipo de onda eletromagnética emitida pelo Sol é a luz visível, que varia do violeta até o vermelho, que conjuntamente forma a luz branca. O vidro ele é transparente para a luz visível, tendo uma parte dele sendo refletida. Porém, um terceiro tipo de onda emitido pelo Sol, que é a onda do tipo infravermelho, você tem o máximo de reflexão, ou seja, os vidros costumam ser opacos para o calor, né? E é por conta disso que nós temos os chamados efeitos estufas, né? Podemos construir redomas de vidro em que você tem a luz e a radiação ultravioleta sendo emitida para o interior desse receptáculo. Você, por conta disso, tem um aquecimento dos corpos internos, porém esse calor
que ele é gerado a partir do momento que esses corpos internos são aquecidos, ele não sai dessa redoma de vidro, visto que o vidro ele é opaco para o calor. Por fim, nós temos a chamada convecção, que nada mais é que a transmissão de calor mediante transporte da matéria. Um exemplo muito interessante que explica muito bem esse processo de transmissão de calor são os balões. Em todos os balões você tem um aquecimento do ar internamente ao balão e com isso os balões sobem. Mas antes de você entender o porquê que ele sobe, vamos analisar um processo mais rotineiro, mais próximo do nosso dia a dia, que é o aquecimento de água no interior da panela. Quando a água atinge o seu ponto de fervor, nós vemos bolhas subindo. Na verdade, nós vemos uma movimentação da água. Essa água que está mais na porção central, que está mais próxima da fonte de calor, ela sobe porque está mais aquecida. E por que ela sobe? Por causa da sua densidade. Quando nós aquecemos corpos, a densidade dele diminui. E quando nós temos corpos de menor densidade juntos de corpos de maior densidade, você é uma movimentação interna. Os corpos menos densos sobem, os mais densos, entre aspas, mais pesados descem. E é o que acontece com a região mais fria da água, que é aquela porção que está na parte de cima. E aí o que nós temos é uma coisa parecida com essa, veja. Você tem a porção superior da água que está mais fria, a porção inferior que está mais aquecida, porque tem um maior contato com a fonte térmica. E aí você tem o quê? Uma movimentação. Essa parte mais aquecida sobe e a parte menos aquecida desce. E aí você tem um movimento contínuo. E esse movimento contínuo ele transmite calor em virtude do transporte da matéria. A isso nós chamamos de convecção. Por isso que os balões sobem. Você tem o aquecimento do ar que está no interior do balão. Esse ar quente vai subindo, você tem uma movimentação de ar aqui no seu interior, de forma que o que está mais frio desce, é aquecido e sobe, e aí você tem essa movimentação cíclica contínua, de forma que todo o ar aqui dentro ele tem a sua densidade diminuída, e aí qual o fenômeno que nós teremos? Como o ar aqui dentro ele tem uma densidade inferior ao ar externo, o balão acaba por subir. Uma outra consequência do fenômeno da convecção, ou seja, o aquecimento dos corpos mediante transporte da matéria, é o fenômeno das correntes marítimas. Logicamente, não é só por isso, mas um grande fator que determina as correntes marítimas é a convecção. Veja, a porção central do planeta, ou seja, aquela porção onde está o Equador, a linha do Equador, é onde você tem maior irradiação solar. Então, você tem a maior potência térmica transmitida pelo Sol na região equatorial e também nas regiões tropicais, em menor quantidade do que no Equador, mas também acontece numa intensidade maior do que nos polos. Então, a água ela tende a ser mais aquecida nessa região tropical e região equatorial. Por conta disso, como tem uma água em menor densidade, porque ela tem maior temperatura, ela tende a fluir para as regiões de maior densidade, que é a região mais fria do planeta, que são os polos. E aí você tem esse movimento cíclico. A água que está nos polos desce não, né? Vem para a região central, e a água que está na região central, por estar mais aquecida, flui para os polos. E aí, por conta dessa convecção, você tem o movimento das correntes, né? Você tem ali o fenômeno das correntes marítimas. Um outro fenômeno em decorrência da convecção são as brisas marítimas. Veja, durante o dia você tem radiação solar tanto para a areia quanto para a água. Porém, o calor específico da água ele é muito alto, ou seja, você precisa de muita energia térmica para variar a água em 1 grau Celsius. O mesmo não acontece com a areia, visto que ela tem um calor específico bem baixo, então a areia aquece muito rapidamente. Como a areia aquece muito rapidamente, o ar presente ali naquela região onde tem areia, aquela área sólida do piso, ele aquece também muito rapidamente, diferentemente do que acontece com aquele ar que está ali junto à superfície marítima, à superfície aquática, que por conta da água estar mais fria, ele também tende a ter uma temperatura menor. E assim, o ar quente, que tem menor densidade, ele flui para a região onde o ar tem menor densidade, e assim você tem um movimento cíclico.
né? Você tem uma brisa marítima em que você tem o ar fluindo do mar para a terra. Situação inversa acontece à noite, em que a água já aqueceu, a água está aquecida e a água, por ter um calor específico, ela, para diminuir a temperatura, tem que fornecer muita energia térmica, então ela demora para diminuir a temperatura, e isso já não acontece com a areia, ela diminui a temperatura muito rapidamente. Então, o ar que está ao redor, o ar que está nessa região de terra, né, região cujo pavimento, cujo piso é sólido, ele tem menor temperatura do que o ar que está ali margeando sobre a superfície aquática. E aí o movimento da brisa agora é o contrário. Ao invés da brisa ser do mar para a terra, é o contrário, é da terra para o mar. E aí você também tem aqui uma região de convecção. E nosso quarto e último exercício tem-se que na cidade de São Paulo, as ilhas de calor são responsáveis pela alteração da direção do fluxo da brisa marítima, que deveria atingir a região de mananciais. Mas, ao cruzar a ilha de calor, a brisa marítima agora encontra um fluxo de ar vertical, que transfere para ela energia térmica absorvida das superfícies quentes da cidade, deslocando-se para as altas altitudes. Dessa maneira, a condensação e chuvas fortes no centro da cidade, em vez de na região de mananciais. A imagem apresenta os três subsistemas que trocam energia nesse fenômeno. No processo de fortes chuvas no centro da cidade de São Paulo, há dois mecanismos dominantes de transferência de calor, entre o Sol e a ilha de calor, e entre a ilha de calor e a brisa marítima. Esses mecanismos são respectivamente quais? Então vamos lá. Eu coloquei aqui uma imagem ampliada do que nós vimos anteriormente. E o que nós temos primeiramente? Nós temos uma brisa marítima, aquela que vem do mar sentido a região central da cidade, que é uma ilha de calor. Você tem ali uma irradiação solar, né? Ou seja, ondas eletromagnéticas do tipo infravermelho e também outras, né? Mas que geram aquecimento dessa imensa floresta de pedra que nós temos aqui na cidade, né? Você tem um grande acúmulo de energia térmica pelo concreto, pelo asfalto, pelos inúmeros corpos que estão presentes na região urbana. E aí o que acontece? Este calor, esta alta temperatura gerada nesses inúmeros corpos sólidos, né, de concreto, de asfalto presentes nos centros urbanos, vão fazer o quê? Vai fazer com que eu tenha ali uma região muito aquecida. Eu vou ter uma região de alta temperatura ali nos centros urbanos. E aí, essa própria ilha de calor irá irradiar esse calor para as regiões mais altas da atmosfera. E aí você vai ter este calor tendo encontro com a brisa marítima. E o que vai acontecer? Eu tenho ali uma zona de convecção, né, porque eu tenho aqui um ar de menor densidade subindo, e esse ar com maior densidade, maior temperatura subindo, vai encontrar-se com a brisa marítima, que tem menor temperatura, vai gerar condensação dessa água e vai provocar fortes chuvas. Então, na verdade, que mecanismos são esses? Primeiramente, a irradiação e depois a convecção. E assim, pessoal, terminamos mais uma vez a nossa aula. Eu agradeço pela sua presença, eu agradeço por você ter participado comigo deste momento. Espero que eu tenha corroborado para o seu aprendizado. E não se esqueça, por favor, faça seus comentários, se inscreva, compartilhe e dê o seu ok para que isso possa me incentivar a continuar com esse trabalho. Até a próxima e bons estudos!